gente! Vamos para a nossa aula de Sociologia comigo, professora Aline. E hoje a gente vai falar sobre alguns períodos políticos aí na história do Brasil, que vai ser dois períodos, a ditadura militar de 1964 a 1985 e a nova república de 1985 até hoje em dia. Então, veremos esses dois períodos, os mais recentes da nossa história política brasileira, e vamos tentar entender aí como que a sociologia analisa e olha esses aspectos políticos do governo brasileiro, né, nesses períodos. Vamos começar com um questionamento. Você sabe a diferença entre ditadura e democracia? Já viram esses termozinhos aí nas aulas de sociologia? Então, quando a gente fala de democracia, o poder do povo, né? Então, quando o povo tem mais direitos, participação política, a eleição principalmente. E quando a gente fala de uma ditadura, nós não temos essas características de eleição, então não escolhemos quem está nos governando. Nós temos o poder executivo sobressaindo o poder legislativo e judiciário. E esses três poderes, eles existem justamente para que haja uma fiscalização e uma democracia maior, né? Óbvio. Então não tem nenhum governo sendo autoritário, nenhum desses poderes sendo autoritário. E se a gente chega num momento em que um poder está se sobressaindo aos demais, instituindo atos sozinho ali, executando, sem que as pessoas votem por isso, então estamos numa ditadura, num autoritarismo. E vamos ver como é que foi esse período aqui no Brasil. Então, a ditadura militar de 1964 até 85. Após o golpe e a queda do governo de João Goulart, instaura-se a ditadura militar no Brasil, que vai até 85. Então, o João Goulart estava lá na época do populismo ainda, e agora a gente vai ter mais um golpe de Estado na história do Brasil, que vocês já viram, que aconteceu várias vezes, né, a questão dos golpes, e temos uma imagem aqui clássica da ditadura militar, que era essa perseguição à oposição, à tortura. Veremos algumas outras características, né? E queria indicar uma série para vocês sobre esse tema. Tem várias coisas, né? Vários documentários, várias músicas, mas tem uma série chamada Os Dias Eram Assim, que eu acho muito bacana com a linguagem mais jovem, pra gente ver um pouquinho sobre como que aconteceu esse período, e tem uma história super legal, assim, né, no fundo. Enfim, vamos lá. No regime ditatorial de 64 a 85, o poder executivo toma as funções e limita a ação dos poderes legislativo e judiciário por meio dos chamados atos institucionais, os AIs. Então tem o AI1, AI2, AI3, AI4 e AI5. Então esses atos institucionais são atitudes tomadas ali, leis que o presidente vai colocar sem que as pessoas votem, sem que o Congresso vote, né? Então ele vai colocar vários atos ali, limitando os outros poderes. Temos imagens de notícias de jornais da época, que vão dizer, por exemplo, que temos partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. Então, o Castelo Branco, que vai ser o primeiro presidente desse período, ele vai extinguir a eleição direta. Não podemos mais ir lá e escolher o presidente. Mas, características aqui desse período, vamos para o AI2, o Ato Institucional 2, temos a extinção dos antigos partidos políticos e a criação de dois novos. Então, simplesmente vamos encerrar todos os partidos que temos e criamos dois novos aqui, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB, que está aí até hoje, né, trocou o nome para PMDB, voltou para MDB. Então conhecemos um pouquinho, e nesse período estávamos com apenas dois partidos. Tivemos nesse ato a intervenção nos estados e municípios, ou seja, essa liberdade de governos municipais e estaduais foram tiradas. O governo federal mandava até nas questões municipais e estaduais. O Congresso Nacional poderia ser fechado a qualquer momento, e a intervenção do Poder Executivo no Poder Judiciário. Essa é uma coisa nova, né? O Executivo já havia intervindo no Poder Legislativo. Lembrando, né, gente? Poder Executivo, presidente, governador, prefeito. Poder Legislativo, deputados, vereadores, quem escreve as leis. E o poder judiciário são os juízes, os desembargadores, e pela primeira vez vai ter essa intervenção do poder executivo no judiciário. E o judiciário está ali justamente para estar fiscalizando esse poder executivo, se ele está agindo de acordo com a Constituição. Nesse momento, a nossa última Constituição foi de 46,
E temos essas várias questões aqui demonstrando que esse período era ditatorial e super autoritário. No final dos anos 60, a resistência se organiza. Então, a galera não estava feliz não com esse governo que não permitia oposição. Então, a gente vai ter resistência, vários movimentos sociais vão começar a se manifestar. E a partir de grupos armados nas cidades e no interior do país, VPR, ALN e Colina na cultura, imprensa e intelectualidade. Então, a gente vai ter esses movimentos. Vou focar aqui na cultura, que é uma coisa que a gente vê bastante, e na imprensa, porque existia essa coisa da censura nesse período. Vai ficar mais forte lá no AI-5, mas nesse momento o governo já censurava muitas coisas. Não podia ter letra de música que questionasse o governo. As notícias não poderiam, as notícias publicadas nos jornais, na TV, não poderiam desfavorecer o governo. Não podia ter nenhuma crítica, nenhuma oposição. Então a gente vai ter a imprensa e os intelectuais se revoltando um pouco com isso. A relação do governo é violenta, há uma intensificação da tortura, a criação do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e do quantas siglas, DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações. Então a gente vai ter aqui essa galera vigilando lá na censura, vamos cuidar com tudo que passa, para que as pessoas não tenham notícias ruins. E aqui a intensificação da tortura, essas caças aos comunistas, tinha o exílio, os mandatos cassados dos políticos, eles eram torturados, presos e exilados só por serem opositores, por não concordarem com as ideias daquele governo. Bom, várias coisas desse contexto, desse início da ditadura militar. E agora vocês vão escrever em seu caderno, na atividade, as características autoritárias da ditadura militar no Brasil. Quais essas coisas que nós vimos que caracterizam esse período como autoritário? Tem um tempinho aí para vocês responderem.
Vamos lá responder um pouquinho sobre essas características. Bom, essa resposta precisava levar em consideração o cerceamento de liberdade, as edições dos atos institucionais e a falta de competição política e a repressão aos opositores. Então, a principal característica de um governo autoritário é não permitir a oposição, não permitir a pluralidade partidária, a pluralidade de ideias, e é o que vai acontecer nesse momento. Esse governo executivo tomando todas as decisões através dos atos institucionais. E isso vai levando, né, a novas manifestações, as pessoas buscando mudanças. Temos até o AI-5, que vai ser o mais problemático desses atos institucionais, né, mais sério. E aí nós vamos para a redemocratização. Até 79, então, nós estávamos lá sem poder votar, né? E aí ficamos desde a década de 60 sem votar para presidente. Então a gente vai para o período de redemocratização. Nós temos o período, aquela grande manifestação das diretas já, os caras pintadas, que as pessoas vão para a rua mesmo questionar e pedir de novo o direito ao voto e a Constituição. Então nós vamos ter a redemocratização ou a nova república, que se inicia em 85 e até os dias de hoje. Então ainda estamos no período da nova república. A expansão dos direitos e das identidades coletivas e limitação dos mecanismos de redução da desigualdade são algumas das características dessas novas repúblicas, da nova república que vai surgir. Então nós vamos ter mais direitos, né? A gente vai ter a Constituição, que a gente já vai falar sobre, nossos direitos são mais garantidos. Por outro lado, a nossa democracia, a nossa república é muito caracterizada pela limitação dos mecanismos de redução da desigualdade. Então, nesse primeiro período, apesar de a gente ter tido algumas vitórias, principalmente sobre os direitos políticos, em que as pessoas podiam de novo participar, os partidos vão surgindo novamente, apesar disso, a gente não está tendo mecanismos para reduzir a desigualdade. Vai demorar um pouquinho para isso começar a acontecer, né? E aí, o que mais que nós temos? A reconstrução da democracia. Tivemos que, né, reconstruir esse período dessa democracia no país. A expansão dos direitos sociais, vamos começar a ter alguns direitos. E o crescimento dos movimentos sociais. Então agora sim, os movimentos não vão ser mais torturados e punidos por exigirem seus direitos. E aí, o que mais que temos? Os direitos políticos, aqueles de participação política, nós já voltamos a ter os direitos civis e, por último, os direitos sociais, que são esses direitos relacionados à saúde, à moradia e à educação, principalmente, ao trabalho. A grande vitória da nossa redemocratização é a Constituição de 88, a Constituição que utilizamos hoje em dia, né? A Constituição considerada cidadã, a Constituição cidadã. Ela ampliou mais do que qualquer uma de seus antecedentes os direitos sociais. Vai garantir o voto universal, o sistema único de saúde e o pluripartidarismo. Então é com essa Constituição que vai se estabelecer o nosso SUS. É isso. E que mais? O voto universal. Antes a gente já tinha tido algumas conquistas lá com a Constituição de 46, mas o voto só se torna universal agora com essa Constituição de 88, antes as pessoas analfabetas, por exemplo, não podiam votar e agora sim. Então estamos em um sistema mais democrático desde que tivemos essa nova Constituinte. E tivemos vários períodos, vários presidentes nesse período, né? O Fernando Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então todos esses presidentes tivemos até então. Na nossa nova república, e por vezes a gente conquista mais direitos, um pouco voltamos atrás, estamos numa característica de um governo mais neoliberal, mas ainda estamos nesse período conhecido como a nova República Brasileira e ainda baseados lá na Constituição de 88. Vamos de atividade. Aponte as conquistas da Constituição de 1988 no campo da cidadania. Após esses apontamentos, reflita: esses direitos se concretizam na prática e no cotidiano dos brasileiros? Justifique sua resposta. Bom, então pensem um pouquinho sobre essa Constituição de 88. Ela diz que nos garante vários direitos de cidadania. Pensem um pouquinho sobre esses direitos e se vocês acham que eles se concretizam, se eles são garantidos na prática. Um tempinho para vocês responderem.
Vamos lá, o que temos sobre a nossa cidadania? Será que esses direitos são garantidos ou não? Bom, essa resposta é pessoal e deveria levar em consideração o voto universal, o sistema único de saúde e o pluripartidarismo. Então, temos várias conquistas a partir dessa Constituição, como mencionamos, e a sociologia está sempre problematizando, então a gente quer saber se esses direitos que estão lá na Constituinte estão sendo garantidos aqui para nós, né? Mas o SUS, por exemplo, a gente vê o grande funcionamento que ele tem, com vacinação, com vários planos, né, do SUS. Bom, e o voto universal que tem acontecido atualmente também, o pluripartidarismo. O que a gente entendeu um pouquinho nessa aula? Sobre a política brasileira, que participou, né, de vários períodos, teve várias características diferentes, e essas que a gente viu foi os momentos de ditadura e democracia. Então, vimos primeiro lá a ditadura, que vai de 1964 até 1985. A partir de 79, a gente começa a conquistar alguns direitos de novo, que a gente vai perder. Então, em 79 vai ter a lei da anistia, os políticos presos vão ser perdoados, os que estavam exilados voltam. E, aos poucos, a gente vai redemocratizando o país. Até 84, em que nós vamos ter as diretas já, o grande movimento que vai falar: chega, não queremos mais esse período sem poder votar, sem ter direitos políticos e também direitos sociais aqui no país. No período ainda da ditadura, a gente vai ter o último período conhecido como do milagre econômico, né? Que a economia vai super crescer no país. Acontece que essa economia que cresceu no país, ela cresceu para quem já tinha dinheiro. A pobreza aumentou ainda mais durante esse período. E é claro que as pessoas não sabiam muito sobre isso, porque também acontecia a censura. Então a mídia não podia divulgar nem a cultura, né? Nós vamos ter várias questões culturais nesse período, os tropicalistas, que vão estar tentando denunciar aí toda essa questão que está acontecendo. Então, através de vários desses movimentos, dessa pressão popular, a gente volta para a democracia. E em 85 nós temos de novo eleições e um presidente. E por aí vai, entramos lá na nossa Constituição e nos nossos vários períodos altos e baixos da nova República. Temos o Fernando Collor, que vai sofrer o impeachment, no primeiro impeachment do país. Aí o Itamar segura um pouco as barras e depois a gente vai para o Fernando Henrique Cardoso, que consegue ser reeleito, né, e fica aí até 2002. Então temos o presidente Lula, a presidente Dilma, que também vai sofrer um impeachment lá no finalzinho. Temos o governo provisório, né, do Michel Temer, esse governo de transição, que vai ter uma grande característica do congelamento dos gastos públicos por 20 anos. E aí a gente vai para o governo Bolsonaro e continuamos a nossa república, várias características diferentes. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a diferença entre esse período ditatorial e esse período democrático. Foquem sempre nessa questão da Constituição. E é isso, gente. Algumas das nossas referências e espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!